galerinha do colorido, tudo bom? Gente, vamos colorir? Eu escolhi, foi difícil, mas eu vou começar com uma imagem desse livro. Esse, né, que eu já fiz aí o vídeo pra vocês mostrando como que ele é dentro. E quero mostrar uma coisa pra vocês, assim, que é uma dica também pra vocês. Talvez muitos já façam isso, mas pode ser que alguém ainda não tenha ideia ou não sabe que isso é possível. Embora eu também, o que eu vou falar, eu já falei em outros vídeos, mas vou ressaltar aqui e mostrar pra vocês. Então é o seguinte, já mostro qual é a gravura que vamos fazer aqui. Vocês sabem, né, que eu comprei o estojo da Faber-Castell profissional de 36 cores, né? Então esse aqui, ultimamente eu tenho visto que o de 60 cores tá num preço interessante na Amazon. Então hoje, se eu fosse comprar hoje, o de 60 valeria a pena pelo preço. Bem, então eu tenho aqui 36 cores. Então o que eu faço? E o que eu fiz, né? Recentemente, anteontem, fui ali comprar umas aquarelas. Daqui a pouco vem vídeo aí de aquarela também. E comprei lápis avulsos. Então, isso é possível nessas marcas boas profissionais. Tanto da Faber-Castell, como da Koh-i-Noor, da Derwent, da Caran d'Ache. Então, eles nos possibilitam a compra da unidade do lápis fora do estojo, até mesmo para que também a gente reponha o estojo, né? Porque com o tempo isso aqui vai acabar e aí você pode refazer. E nisso, que eu fiz? Então eu sei já quais são as cores que eu tenho, né? De tanto pintar, colorir, você acaba gravando. E fui lá buscar justamente as que eu não tenho. Então é uma dica. Então vamos lá colorir. A imagem escolhida foi a do banheiro, da banheira, né? E vamos lá. Então, eu vou começar pelo assoalho de madeira. E nesse caso, para fazer essa característica de madeira, de assoalho, eu vou precisar de pelo menos umas 4 cores. Então, eu vou precisar de um marrom mais escuro, né? O intermediário, que é mais um amarelo ocre, tá? Eu vou precisar de um amarelo. E eu acredito que talvez o preto, pra fazer esse assoalho, tá bom? Então, vamos lá.
Aí, pessoal, o que acontece agora? Agora vem o uso de um blender, que aí você pode fazer o uso do blender em lápis, em color, né? Eu tenho da Prismacolor e tenho da Derwent. Eu gostei muito da Prismacolor. E também eu tenho ele como se fosse uma caneta da Koi. O que vai acontecer agora? Eu tô fazendo uma banheira, né? E a banheira, ela é o quê? Ela é uma cerâmica. Então, a característica dela é brilho e polimento, liso, né? Então, toda a cerâmica, ela é o quê? Ela é muito lisa, né? Muito brilhosa, porque reflete bastante um exemplo aqui, ó. Porque reflete bastante a luz, né? Porque isso aqui é um vitrificado. Então, quem já fez aula de cerâmica sabe que essa pintura vai ao forno e isso aqui é um vitrificado, né? Então, fica com esse aspecto bonito de uma cerâmica, né? De uma porcelana, de uma cerâmica. E aí, esse é o efeito que temos que tentar trazer aqui pro lápis de cor. Claro, dentro do limite da técnica do lápis de cor. Mas aí, vejam só. Então, até o momento, vocês viram que eu pintei muito devagarzinho, evitando a marca do papel, fazendo uso até muitas vezes do colorido de uma maneira direta, vocês viram aí, assim, ó, sem o que foi isso, né? Então, muitas vezes eu peguei aqui na lateral. E o lápis tem isso também, não se prendam só a colorir na ponta, né? Então, olha que ele tem um formato, né, de um corte, né, assim, ó, na lateral pra quê? Né, ó. Então, você tem aqui, ó, então assim eu colori algumas partes, evitando fazer o uso da ponta, justamente porque eu vou usar o blender e eu vou alisar esse colorido que está, né, de uma certa maneira poroso por conta do papel, né? Dá pra ver? Ó, peraí. Ó lá, tá? Então, vejam que ainda não é o efeito que eu quero. E aí, eu vou fazer o uso desse blender da Koi. Aqui eu já fiz para que vocês tenham uma noção. Então, vai ficar muito mais liso, porque como é um blender à base de água, ele vai... o ideal é para grafite, né? Grafite não, hidrocor, mas eu vou aqui mesmo. Esse papel aguenta, eu testei, sem ficar esfregando e sem exagerar. Então, você tem que ser preciso nessa hora aqui, ó. Outra coisa é a minha direção, né? Então, eu também não vou fazer o uso da ponta, eu vou fazer o uso da lateral. Justamente para quê? Para trazer, ó, sem exagero, né? Porque ele está umedecendo o papel. Então, nessa hora é preciso cuidado, porque esse papel é fino. E uma outra coisa é que depois que eu umedecer, que eu fizer esse uso aqui, o retoque não pode ser em seguida, certo? Lembrem-se disso. Por quê? Porque o papel está úmido. Então, se você fizer o uso de uma ponta agora, ou de qualquer fricção, vamos assim dizer, no papel, ele vai rasgar. Tá? Então, ele fez essa mesclagem. E tudo indica aqui também que para fazer aquele branco, eu vou precisar ou da guache branca ou de uma caneta gel.